Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre as novas regras para o uso do crédito rotativo dos cartões de crédito. A gente vai conversar com a primeira lutadora de MMA profissional de Alagoas, Bárbara Cioli. Você vai ver um projeto que está usando a capoeira como forma de resgatar crianças que vivem em situação de risco. Entrou em vigor agora em abril as novas regras para o uso do cartão de crédito no Brasil. A partir deste mês, quem não conseguir pagar integralmente a fatura do seu cartão só poderá ficar no crédito rotativo por 30 dias. Depois disso, a operadora do cartão é obrigada a dividir a fatura se o consumidor não fizer o pagamento integral da conta. E para falar sobre essa mudança de regra e como isso pode mexer nos juros do cartão, eu converso com a economista Luciana Caetano. Bom, é uma mudança que mexe com os dois lados, né? Sim. Você tem aí uma pequena redução da taxa de juros, mas é importante ressaltar que mesmo com essa redução, ela continua sendo a segunda maior, ela vem depois do cheque especial. Ela fica quase equiparada ao cheque especial, mas o rotativo ele era de 14,5%, o que vai ficar valendo ainda para os 30 dias. Ou seja, você tem uma renegociação depois de 30 dias dessa dívida com parcelamento, mas essa taxa de juros ainda é muito alta. Se você tomar como referência a taxa de juros que remunera a caderneta de poupança, que é de 6.000% ao ano. Então, eu tenho por mês uma taxa de juros que é pelo menos 30% maior do que a da caderneta de poupança ao ano. Ou seja, ainda há uma disparidade muito grande entre a remuneração que o mercado financeiro faz quando você faz a aplicação e aquele cobra de você quando você atrasa o pagamento. A vantagem para o consumidor que tem o crédito e usa o rotativo é de que ele sabe que o primeiro mês ele já não vai ter mais aquela bola de neve no rotativo. Ele vai ter no crédito. Exatamente. E com a taxa de juros, um pouco menor. Agora, apesar disso, ainda é mais interessante ele tomar um empréstimo, um crédito pessoal, do que ele usar essa negociação com a operadora, porque essa taxa de juros ainda é maior do que as que são praticadas pelo mercado financeiro via outras modalidades de crédito. Então, é uma pequena vantagem. É uma pequena vantagem, não muda muito se o consumidor já era um consumidor esperto e já lançava mão de outras possibilidades de crédito que tem um custo muito menor do que a própria negociação com a operadora. Na verdade, o cartão de crédito é um atrativo que prejudica muito a pessoa se ela não tiver controle. Dinheiro não leva desaforo de ninguém, né? Não, capitalista não leva desaforo de ninguém, né? Então, a questão é de quem é o dono do dinheiro e como ele faz essa negociação, porque é ele que impõe para você. E eu acredito que grande parte da população, ela caía nessa armadilha por falta de informação, por ingenuidade, e pela incapacidade, inclusive, de estar atenta aos resultados que isso provocava no seu orçamento. Ou seja, você vai empurrando isso com a barriga sem administrar o seu próprio orçamento. Quem dava as cartas era a operadora do cartão de crédito. Porque é muito difícil manter um orçamento, né? Quer seja de uma empresa, quer seja de uma família, quer seja de uma pessoa, né? Sozinha. Porque vem as intempéries, vem os acasos, vem as doenças, vem os problemas, né? Vem o desemprego, a necessidade de honrar um compromisso que aconteceu na vida do sujeito que ele não esperava e ninguém faz reserva para isso, né, Luciano? Não, faz. Algumas pessoas fazem, Miguel. A questão é que existem pessoas que são extremamente organizadas e existem pessoas que não são tão organizadas. Independente de você ganhar um salário mínimo ou 20 ou 50, isso é uma questão de escolha. Eu posso ser uma pessoa organizada, eu posso ser uma pessoa parcimoniosa ou não. E quando eu não sou, eu pago um preço muito alto, porque o mercado financeiro não perdoa. Os donos do capital, eles cobram, impõem a você um preço muito alto quando você não se dá ao luxo de fazer a organização desse orçamento. Mas é uma questão de escolha, é uma questão de disciplina e é uma questão de treino. Todo mundo, independente do quanto ganhe, pode fazer essa administração bem feita. Tecnicamente, quanto uma empresa, uma família ou uma pessoa deve guardar para essa situação?
Eu aconselho que tente fazer o esforço de fazer uma reserva de pelo menos 20%. Se isso não for possível, começa com 5% como um treino, de você ir fazendo a administração, de você ir anotando as suas despesas mensais, até você ir pouco a pouco definindo o que é mais ou menos prioritário. Obviamente que no primeiro instante eu vou achar que tudo é prioridade, mas se você olhar direitinho, você vai perceber que algumas coisas são mais importantes do que outras. Então tenta fazer isso a título de exercício. Não vou hoje, esse mês eu vou economizar 5%, no próximo mês eu vou fazer um esforço maior, vou economizar 10%, até você chegar aos 20%. Os 20% me parece ser um percentual razoável para você administrar o seu orçamento de modo, inclusive, a pagar despesas extras à vista e conseguir um desconto, como acontece com o, sei lá, IPTU e outras mais. Então, é possível sim você organizar, considerando tudo isso. Você tem despesas extras, você tem possibilidades de despesas eventuais que você não previa, como problema de saúde, alguma coisa que quebra dentro de casa, você tem que fazer exatamente. Então, todo mundo precisa de uma reserva. Se você se organizar, eu acredito que você consiga fazer uma melhor gestão do orçamento sem cair nas armadilhas do mercado financeiro, que é usar uma modalidade de crédito que acaba impondo para você um percentual muito grande desse orçamento que você já não tem disponível. Inclusive, a gente pode até condenar, se não o governo, mas é a estrutura do poder, porque leva o cidadão ao consumismo, a querer aquilo que ele não pode, a fazer aquilo que ele não deve, e depois que a bomba estoura, ou seja, a bola de neve cresce tanto, que o sujeito fica, vamos dizer assim, humanamente impossível viver com saúde diante de um caos financeiro. Porque você tem um estresse. Agora, só uma coisa, Miguel, não é o Estado que faz isso, o mercado faz isso, porque sim, quem está produzindo... a estrutura de poder, o Estado o poder econômico faz poder isso. Econômico. Você tem empresas que estão querendo te vender independente de você ter condição ou não de pagar aquilo, porque existem disputas no mercado. Você tem um setor automobilístico, de alimentação, de entretenimento, todos eles estão disputando essa renda e cada um faz o seu marketing na perspectiva de pegar a sua fatia de mercado. Cabe a cada um fazer a gestão disso, definindo o que para si é prioridade. Agora, é importante compreender que a renda não é elástica, ela acaba uma hora e você tem que definir prioridades em cima do que efetivamente é importante para você. E fazer a pergunta, eu preciso ou eu quero? Uma coisa, Luciana, é você comprar um telefone, que é um objeto de desejo, mas em função da tecnologia ele é super importante. A outra coisa é vender crédito com facilidades e com juros altíssimos, exorbitantes, uma política de crédito jamais vista em qualquer país. Pois é, uma crítica que eu acho que nesse caso eu acato também é de o poder público permitir a disparidade, o spread bancário que é tão alto, que é a diferença entre a taxa que remunera as aplicações e a que é cobrada de você quando você usa a modalidade de crédito. Isso é que eu acho que é injusto. Ou seja, o Brasil é um país que permite uma taxa de juros de mais de 400% ao ano, quando você paga 6% ao ano na caderneta de poupança. Isso eu acho que uma promiscuidade do Estado e uma relação meio espúria entre o poder público e o poder privado, sacrificando o outro que é refém, porque ele é estimulado a consumir e, por outro lado, você tenta arrancar as calças dele pela cabeça. E o outro lado que eu acho mais grave é que banco não produz nada. Não produz nada. Ele é apenas um intermediário e ganha em cima disso. Ou seja, o banco ganha em cima da sua fragilidade, de você não resistir à tentação do consumo, de você precisar usar o crédito e outros serviços mais que lhe vende. E o que é pior, ainda toma os bens dos produtores, como os produtores agrícolas, os donos de indústria e nós pequenos, né, que temos empresas pequenas, nós também, pessoa física, né, se uma necessidade, hoje a gente precisa usar esse crédito, vai pagar 400%, dependendo da operação que você lançar a mão, não é? Quando, se você tiver um dinheiro, é remunerado 6% ao ano. É imoral, é imoral. Então, assim, essa ausência do Estado em regulamentar o mercado, numa perspectiva de que você diminua essa disparidade, me parece uma falha do Estado brasileiro. Essa política é do Banco Central, evidentemente, que o governo tem, vamos dizer, a autonomia. Como é que é regulamentado isso? O Banco do Brasil, o Banco Central, tem realmente essa autonomia ou ela está dependente de regras internacionais e de regras institucionais de relação com os bancos privados no Estado?
Não é comum nas economias capitalistas o governo fazer uma intervenção no sentido de definir preço. Então, taxa de juros é um preço pela utilização do capital. O governo não faz isso nem com produto agrícola, nem com eletroeletrônico, nem com carro. Cada um... Mas taxa de juros, sim. Mas taxa de juros é um preço. Taxa de juros é o preço que eu cobro pela utilização do capital. Ou seja, você quer dinheiro emprestado, eu te empresto dinheiro, mas eu te cobro tanto por isso. Então, taxa de juros é preço. É preço de quê? É preço pela utilização do capital. Então, o governo não interfere nisso. O que é que o governo interfere? O governo interfere na taxa de juros que ele remunera, que é a Selic, que é a taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública. Só que você sai de 12,25% ao ano para 12% ao mês, que é as operadoras de cartão de crédito cobram, 14%, aliás. Isso é livre comércio? O governo não interfere nessa definição. Agora, o que a população pode fazer? A população pode, por exemplo, reduzir a utilização de crédito, porque uma coisa que estimula muito a taxa de juros muito alta é você ter mercado para isso. Ou seja, se eu estou vendendo o tomate a R$10 o quilo e as pessoas continuam comprando muito tomate, eu tenho margem para aumentar ele para 12. Se ao invés disso as pessoas boicotassem esse produto, ele teria que baixar preço. Então, é o que acontece com o crédito no Brasil. O crédito é muito caro, mas as pessoas utilizam esse crédito, ignoram isso. Inclusive, desprezando a informação de que em outros países essa taxa de juros é de 2,5% ao ano, às vezes. Você pega países como o Japão, os Estados Unidos, a taxa de juros é muito baixa. Então, se a população, por exemplo, tivesse um nível de consciência a ponto de boicotar esse mercado, aí sim nós teríamos uma redução na taxa de juros. Mas a população não é educada para isso. Nós utilizamos muito crédito e temos um nível de poupança muito baixo no Brasil. A gente chega nem a 17%. O Japão é 33% a taxa de poupança da população. Claro que você tem aí condição de vida distinta também, o que justifica isso, mas o fato é que a gente é um grande usuário do crédito e isso faz com que essa taxa de juros mais alta seja acolhida com muita facilidade pelo mercado brasileiro. Você acha que lá, 10 a 20 anos na frente, a gente vai ter uma política mais humana com relação a essa taxa de juros? Mesmo porque só os bancos têm lucro no país, as empresas amargam pagar contas. Miguel, a expressão humana não cabe no capitalismo, seja no mercado financeiro ou no mercado de bens e serviços. Não existe nenhuma humanidade... Mas racional. Racional. Também não. Não, já é racional, mas ela é racional do ponto de vista de quem está emprestando dinheiro. Ela é absolutamente racional, mas do ponto de vista do capitalista. Então, a questão é que a população precisa ser educada, e aí talvez seja essa a questão, no sentido de ela compreender quais são as regras do jogo e ela se colocar nesse jogo com mais autonomia. O problema é que a gente se coloca como um refém disso, e aí a gente cai nessa armadilha. A população ela é mais numerosa, porém ela é menos informada. E quem tem informação tem poder. Quem tem informação hoje sobre, inclusive, comportamento do mercado são os donos do capital, seja no mercado produtivo ou no mercado financeiro. Então, não pense que daqui a 50 anos, por exemplo, o mercado financeiro vai estar mais educado, porque do ponto de vista da valorização do capital, ele já é muito educado. Quem não é educado é a população, porque aceita essa imposição de taxa de juros muito alta. Conversamos com Luciana Caetano, economista. Muito obrigado pelo Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar com você. Depois do intervalo, eu converso com Bárbara Cioli, que é a primeira lutadora profissional de MMA de Alagoas.